Você vai desfrutar de tudo isso em nome de Jesus. A gente participa, a gente desfruta. Amém? Primeira Reis, irmãos. Eu preguei essa palavra no domingo, só que eu não consegui terminar ela. Eu quero terminar ela hoje. Diz assim, versículo 20. Então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor? E os profetas de Baal são 450 homens? Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham para si um dos novilhos e dividi-o em pedaços e ponha sobre a lenha. Porém não lhes meta fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando, e se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus, e pode ser que esteja meditando, ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou dormindo, e despertará. E eles clamavam em alta voz, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjar se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu um novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a 2ª vez. E fizeram. Disse mais: fazei-o a 3ª vez. E o fizeram a 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Pode se assentar, por favor. Eu comecei a ministrar essa palavra no domingo, e eu compartilhei dessa palavra 3 coisas importantes que o Senhor nos dá de revelação nesse texto. Mas deixa eu trazer de volta algumas revelações, alguns entendimentos, para que a gente possa chegar no último
no último entendimento que o Senhor me deu. Primeira coisa que eu preciso que você veja é que nós tínhamos 2 altares e nós tínhamos aqui um povo que amava a Deus. As pessoas que estavam aqui eram pessoas que amavam Deus. Porém, o que eles viam e o que a gente via eram pessoas, mas os seus corações estavam divididos. Eles estavam com seus corações divididos. Tanto é que Elias, ele fala o quê? Até quando vocês vão ficar cocheando? Até quando vocês vão ficar conversando? Vão ficar em dúvida? Cochear é como se eles fossem saltar. Vocês ficam saltando para cá e para lá. Vocês têm dúvida de quem é o Deus da vida de vocês. Se é Deus, sirva a Deus. Se é Baal, sirva Baal. Mas tome uma decisão, não fique pulando para cá e para lá, né? E Elias então mostra que o problema não estava ali dentro do coração dessas pessoas. E Deus então dá a Elias uma direção, dá uma revelação, e Elias, dentro dessa revelação, ele faz algumas coisas interessantes. Ele manda fazer então 2 altares, eles fazem um sacrifício nesse altar, e nesse sacrifício eles se retalham, eles começam a invocar Baal e começam a se retalhar com facas e derramam sangue. E a palavra de Deus nos diz que eles faziam isso segundo o costume deles. Fale comigo, segundo o costume deles. Eles tinham um costume de fazer isso. Isso era uma coisa que era vista por todos, era normal para eles. E nós aprendemos 3 coisas aqui nesse texto, no domingo. A primeira coisa é que o altar do inimigo também manifesta poder. Satanás tem poder e ele manifesta poder. Nós falamos sobre Moisés, sobre a vara de Moisés, que foi quando ele jogou a vara no chão, e depois os mágicos do Egito também fizeram a mágica. Moisés fez um milagre, os magos fizeram uma mágica, porém a vara de Moisés engoliu as serpentes dos magos. E nós vimos que Satanás tem poder, ele sabe fazer as coisas, ele tem poder para fazer as coisas. Porém, fale comigo, nós precisamos entender isso. Quando se manifesta o poder de Deus sempre será maior que o poder das trevas. Amém? Sempre. Quando nós nos manifestamos com o poder do Espírito Santo que está em nós, as trevas não têm poder, ela tem que parar. E aqueles homens se retalhavam, porque eles sabiam que Baal ia responder. Ninguém é louco de fazer uma coisa que não sabe que vai ter uma resposta. Eles sabiam que o Deus deles ia trazer uma resposta para eles. Eles se rasgaram, eles se cortaram, mas não houve nenhuma resposta. Porque quando o poder de Deus está num lugar, as trevas não têm poder maior, ela é bloqueada pelo poder de Deus. Essa foi a primeira coisa que nós aprendemos, amém? A segunda coisa que nós aprendemos, que nós vimos que tem 2 versículos aqui que as palavras que são colocadas na Bíblia, elas não foram colocadas de forma aleatória, elas foram colocadas de forma proposital. Nós temos no versículo 29 falando da oferta de manjar, e nós temos no versículo 36 falando da oferta de manjar. E nós vimos que o diabo, ele quer das pessoas o quê? Sangue, sacrifício, tristeza, dor, machucado. Ele quer que as pessoas realmente sofram. Isso é o que o diabo faz com as pessoas. Em compensação, Elias vai fazer o seu sacrifício, vai entregar a sua oferta no momento da oferta de manjar. E nós vimos que a oferta de manjar é uma oferta de gratidão. Fale comigo, gratidão. Batalha espiritual, irmãos. Quando nós entramos em batalha espiritual, nós temos que entender que a nossa vida está nas mãos de Deus e nós temos que ser gratos a Deus por tudo, porque o nome do Senhor está acima de todo nome. E a oferta de manjar era uma oferta de gratidão, onde se tinha o que na oferta de manjar? Você lembra? Nós temos ali a flor de farinha, amém? Que mais? Azeite e que mais? Não entendi. Flor de farinha. O que era a flor de farinha? A parte mais nobre do trigo. Azeite e incenso. E nós temos então as 3 pessoas da Trindade ali representadas. A flor de farinha falando do Senhor Jesus, porque não podia ter fermento. O azeite, o Espírito Santo. E o incenso, que era a oração que subiria a Deus. E
temos uma oferta de gratidão. Enquanto o diabo quer o teu sacrifício, quer o teu sofrimento, Deus só quer em você gratidão. Amém? Nós temos que ter um coração com gratidão. E nós vimos que essa oferta era uma das ofertas que o sacrifício, que o sacerdote podia fazer, mas o povo também podia fazer. Era uma oferta que o povo podia fazer. Ou seja, ela era feita de manhã e à tarde. Como é que tem que ser o nosso dia quando a gente acorda? Com gratidão. E quando nós terminamos o nosso dia, nós terminamos com gratidão. Essa é a nossa oferta ao Senhor. Mas nós vimos uma terceira coisa também nessa batalha espiritual aqui de Elias. Nós vimos que Elias, ele fala no versículo, ele fala assim no versículo 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba. Para que esse povo o quê? Saiba. E nós vimos então no domingo que a manifestação de poder é para mostrar que Deus existe, que o Deus que nós servimos, Ele está presente. As pessoas lá fora, elas não sabem que o Deus que nós servimos, Ele faz poder. Elas acham que o Deus que faz poder é aquele que está na porteira, aquele que você tem que fazer um caminho de pólvora, aquele que tem que derramar um sangue de galinha, aquele que tem que muitas vezes fazer um pacto na cachoeira e jogar coisa na cachoeira ou pulando ondas no mar. Eles acham que esses deuses é que têm poder, mas o Deus que tem poder é o Deus a quem nós amamos, o Deus que nós servimos é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que anunciar esse Deus. Quando o Espírito Santo foi derramado em Atos 2, Jesus falou em Atos 1:8, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês. Para quê? Para vocês serem minhas testemunhas, para vocês anunciarem a esse mundo que eu existo. E como é que nós falamos que Deus existe? Através de poder, através da unção. Então nós temos que saber que o poder de Deus que está em nós, a unção do Espírito que está em nós, é para revelar ao mundo que o Senhor é Deus. Amém? Mas tem uma quarta coisa que eu só citei no domingo, eu não tinha como trabalhar, como avançar. E essa coisa fala de algo que eu acho extremamente importante na área de batalha espiritual, na área de frustrar os planos do inimigo, que é unidade. Fale comigo, unidade. Vamos lá. Vocês se lembram que quando Elias vai restaurar o altar, versículo 30 e 31, ele vai restaurar o altar, ele pega quantas pedras? 12 pedras. Mas eu falei isso no domingo, né? Falei sobre gratidão e falei lá de Lucas, quando Jesus cura aqueles 10 leprosos. 10 leprosos que estavam aonde? Em Samaria. Samaria era o reino do norte, as 10 tribos. Jesus não curou 10 leprosos porque ele não tinha o que fazer. Ele não curou 9, ele não curou 8, não curou 11, ele curou 10. Por que ele curou 10? Porque em Samaria aquele povo aprendeu que o reino de Israel, um reino dividido, caminhou debaixo de um altar pagão lá em Samaria. E o Senhor Jesus então vai curar aqueles 10 leprosos, onde só um voltou, só um demonstrou gratidão, só um foi adorar o Senhor. Muito bem, vamos falar agora sobre o quarto assunto que é importante nessa revelação sobre batalha espiritual. Elias pega e ele coloca 12 pedras. Não se esqueça que nós estamos aqui falando de um rei chamado rei Acabe. Nós estamos falando sobre o reino do norte. Quando você lê a Bíblia, você vai ver, quando você lê o livro de 1 Reis, o livro de 1 Crônicas, você vai ver muito sobre Israel e Judá, porque o reino foi dividido. 10 tribos ficaram com Israel e 2 tribos ficaram com Judá. E reino dividido não prospera. Por que Jesus falou reino dividido não prospera? Porque ele estava falando exatamente com os judeus, ele estava falando reino dividido não prospera porque vocês aprenderam isso, vocês viram que a divisão do reino trouxe a derrota do nosso povo. Enquanto que o povo estava unido em Davi e em Salomão, eles venciam tudo. Mas quando morreu Salomão e os seus filhos foram reinar, Roboão foi reinar, Jeroboão dividiu e levou 10 tribos lá para cima. E agora Elias, eu falei quem? Elias, ele tem agora que enfrentar uma batalha espiritual. Elias tem que quebrar
uma ação demoníaca que estava sobre a nação. E ele podia muito bem fazer muitas coisas ali. Mas a primeira coisa que ele faz, ele pega 12 pedras. Só que aqueles homens que estavam ali, eles estavam acostumados com 10 pedras, 10 nações. Elias podia falar assim, bom, nós somos em 10, vamos juntar os 10. Porque se nós somos 10, nós somos maioria, vamos juntar os 10. Mas o texto mesmo diz que ele pegou 10 pedras, porque ele fez conforme era a palavra do Senhor dizendo, versículo 31, Israel será o teu nome. Se Elias queria que Deus fizesse um milagre diante daquela oferta, ele tinha que estabelecer unidade, porque sem unidade não há vitória. Sem unidade não tem vitória. Você pode ser bonzinho, você pode ser um cara legal, você pode ser uma esposa muito joia, mas se tua casa estiver dividida, Satanás não vai entregar o que ele tem que entregar. Não tem jeito. Eu falei aqui no domingo sobre Gênesis capítulo 11, sobre a Torre de Babel. Quando Deus viu o homem fazendo um zigurate, uma torre enorme, Deus desceu. Olhe lá, Gênesis 11, 6. E o Senhor fala, Deus fala, o homem, ele é um. O homem é um. E por ele ser um, não tem como a gente vencer ele. Deus fala isso. Deus. Aí Deus fala assim, não tem como vencer, eles são um. E aí o Senhor fala assim, tem uma forma de vencê-los. Vamos trazer uma confusão de línguas. E cada um começou a falar uma língua. E Deus parou aquele projeto, trazendo uma confusão de línguas, que até hoje acontece. Porque na unidade, irmãos, na unidade, o diabo não tem como prevalecer. Não tem. E Deus estabeleceu as coisas dessa maneira. Então Elias entrou numa batalha espiritual. E a primeira coisa para vencer na batalha espiritual, ele falou assim, eu tenho que pegar 12 pedras. Mas nós somos um reino com 10. Mas não tem jeito, eu tenho que pegar 12. Não interessa o que os outros acham, o que os outros pensam. Interessa o que Deus fala para ser feito. E como Deus estabeleceu as coisas. Veja bem, olha, no reino do norte, 10 reis, todos fizeram o que era mal perante o Senhor. Quando você lê a Bíblia, você vai ver o reino do norte, Israel, todos os reis de Israel foram maus. Por quê? Porque eles estavam no lugar errado, eles estavam fazendo os seus cultos em Samaria, enquanto que a adoração tinha que ser em Jerusalém. E Deus não aceitou um rei do reino do norte. Do reino do sul, em Judá, de 10 reis, 5 foram aceitos. Os outros 5 fizeram coisas erradas. Mas do reino do norte, nenhum foi aceito. 8 foram maus. Um foi muito mau. E um foi extremamente péssimo, que foi Acabe, que é esse daqui que está diante de Elias. Isso nos mostra, irmãos, que se eu quero ser abençoado na área, com Deus, quebrando ações demoníacas, eu preciso ter unidade. Agora, como é que a unidade, como que se desfaz a unidade? Como é que essa condição de divisão, ela se estabelece? Porque olha só, quando nós temos uma palavra profética sobre nós, amém? Amém, igreja? Vocês lembram? A palavra de Miqueias, capítulo 2, amém? Não precisa abrir, mas é capítulo 2, versículo 12 e 13. Vocês lembram que Deus fala lá? Ele vai ajuntar o seu povo, amém? Vai o quê? Porque Deus não trabalha no meio da falta de unidade. Então a primeira coisa que Ele vai fazer, vai ajuntar, e depois Ele vai à frente. Porque Deus não faz assim, vocês não querem ir? O problema é de vocês. Vocês querem ir? Vamos nós. Deus não faz assim, gente. Nós somos assim. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. E Ele tenta de todas as formas nos ensinar que isso não dá certo. Que isso não traz bênção sobre nós. Então,
eu quero que você enxergue aqui algumas coisas interessantes. Deixe marcado aqui, porque eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que é que gera essa desunião, como é que o diabo ele entra no meio disso. Porque você fala assim, a gente pensa assim, ó, poxa, um marido ama a esposa. A esposa ama o marido. Um mais um, dois. São mais fortes. Como é que um marido pode estar guerreando contra a esposa? Como que a esposa começa a guerrear contra um marido? Não faz sentido, mas acontece. Como é que uma casa que foi construída para serem abençoados, pode morar ali dentro dessa casa 5 pessoas, e essas 5 pessoas, cada uma pensar de um jeito, e se degladiarem, brigarem, e não chegarem a lugar nenhum? Aí você fala assim, mas por que isso? Como que isso acontece? Abre, por favor, rapidamente, vamos ver alguns textos que eu preciso mostrar para vocês entenderem como Deus se revela na sua palavra. Primeiro é Provérbios capítulo 16, versículo 18. Se você tiver dificuldade de achar, se acompanhe aqui atrás, porque eu não tenho muito tempo. Mas Provérbios 16, 18. O que está escrito? A soberba precede a ruína. O que é soberba? Soberba é orgulho. O orgulho, eu sou orgulho. Eu acho que eu sei tudo, não preciso de ninguém. Eu sou o melhor. Eu estou certo em tudo. Porque você pode estar certo em tudo, desde que aquilo que você está certo, esteja certo na palavra de Deus. Porque também Deus não quer que você seja um estúpido, né? Fica se colocando como humilde, dizendo, eu não sei nada. Não, se você sabe, você sabe. E se você é, você é. A quem honra, honra. Deus não fala assim, a quem honra, dá se ele for humilde. Não, quem honra, honra. Então, cada um tem que se colocar no lugar certo. Humildade é se colocar no lugar certo. Humildade não é andar na rua de cabeça baixa e levantar o nariz é soberba. Humildade é se colocar no lugar certo. É reconhecer que Deus é o nosso Senhor. Isso é humildade. É reconhecer que tudo vem dele. Muito bem. Provérbios 16, 18 fala que a soberba precede a ruína. E a altivez o que é? É ser o maior, é querer ser o maior em tudo. A altivez do espírito, o espírito inchado, gera a queda. Sabe, esse sentimento de muitas vezes da gente olhar e falar assim, eu estou certo, vai ser do meu jeito, altivez. Tem que ser como eu quero. Muitas vezes sem conhecimento, isso gera a queda, gera a ruína. Você não pode se esquecer que em Isaías capítulo 14, versículo 12, Satanás disse assim, eu subirei ao céu, eu vou subir aos céus, eu vou estar acima das estrelas de Deus. E ali está falando de estrela de Deus, não é estrelas, são os anjos de Deus. Eu vou estar acima de todos os anjos. Eu vou fazer meu trono lá. A altivez, o orgulho, ele gera o quê? Gera o quê? Ruína e queda. Leia Isaías, porque você vai ver que Deus fala assim, eu te lanço por terra. Olha como a palavra de Deus é perfeita. Porque o Senhor não usa outro termo. Ele fala assim, eu te lanço por terra. E vou te arruinar. Todo mundo que vai olhar para você vai ficar espantado com o que eu fiz com você. Olha, a palavra de Deus ela é perfeita. Agora, quer ver como essa altivez, essa ruína, foi o problema de Israel? Abre, por favor, em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Achou? Se você não tiver achado, olha o versículo 8, Isaías 9, versículo 8. Acompanhe aqui no telão se você não achou. Olha o que está escrito. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Israel, ele está falando das 12 tribos. Você está em Isaías 9, 8? Quem está com Isaías 9, 8 aí? Tá?
O que está escrito em cima do versículo 8 aí? Qual que é o tema que está escrito? Profecia contra o reino de... Lembra? Israel e Judá, as 10 tribos. Então agora vem uma profecia contra as 10 tribos, onde Elias estava ali degladiando, onde Elias estava brigando com os profetas de Baal, onde ele colocou 12 pedras. Ele fala assim, versículo 8: o Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá. Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar. Com pedras lavradas, cortaram-se os sicômoros, mas por cetros os substituiremos. O que esse povo estava dizendo? Esse povo estava dizendo assim: eu estou quebrado, destruíram as minhas paredes, mas eu vou colocar pedras lavradas, eu vou colocar coisa melhor no lugar. Roubaram destruíram as nossas madeiras que estavam dentro das nossas casas, os nossos pilares de madeiras, mas eu vou colocar algo melhor no lugar. E Deus manda uma profecia: vocês vão ser destruídos. Leia todo o livro de Isaías, você vai ver. Deus fala: vocês vão ser destruídos. Vocês acham que pela força de vocês vão vencer? Vocês vão ser destruídos. Agora, olha que coisa interessante. Ele fala aqui de Manassés, né? Ele fala, né? Manassés não, ele fala de quem aqui? De Efraim. Você sabe que Efraim era um dos filhos de José. José, não era filho de Jacó. Olha o versículo 21 de Isaías. No capítulo 9 ainda. Versículo 21. O que está escrito? Manassés ataca. Quem que é Manassés? O outro filho de José teve 2 filhos, Efraim e um ataca o outro. Um atacando o outro. Se já não bastasse as 12 tribos estarem divididas, 10 para um lado e 2, ainda os irmãos que vêm da mesma mãe, eles estavam guerreando um contra o outro. E Deus manda uma profecia. Ele levanta um profeta chamado Isaías dizendo o seguinte: vocês estão divididos e vocês vão ser destruídos. Mas no coração deles, o que eles diziam? Não, nós quebramos, mas nós vamos nos levantar. Não deu certo, mas lá na frente vai dar certo. E você sabe que tem muita gente que quebra, quando eu falo quebra familiarmente, quebra na sua saúde, quebra emocionalmente, quebra financeiramente, quebra na empresa, muitas vezes. E essas pessoas falam para Deus assim: o Senhor vai nos ajudar e nós vamos nos levantar. Como se Deus fosse responsável pela quebra. Você já viu isso? A pessoa quebra, ela se destrói emocionalmente, se destrói fisicamente, se destrói emocionalmente, se destrói, e ela fala assim: o Senhor vai nos levantar, como se fosse Deus que tivesse derrubado ela. E aí, o que a fez quebrar, ser destruída, o casamento, tudo aquilo que deu errado, que não foi Deus que fez dar errado, ela acha que agora Deus vai fazer dar certo. Por que as pessoas, quando chegam para Jesus, elas têm suas famílias transformadas, seu emocional transformado? Por que essas pessoas são abençoadas quando elas chegam para Jesus? Porque elas são apaixonadas por Jesus. Elas chegam com seus corações abertos. Elas se entregam. E elas obedecem. Se entregar é um ato de humildade. Oração é ato de humildade. Porque quando eu oro, eu estou mostrando que eu dependo daquela pessoa que eu estou falando com ela. Aí eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu me entrego. O que Deus pede, eu faço. Mas vai passando o tempo, e aí a pessoa começa a cochear
sobre 2 pensamentos. Será que é verdade mesmo? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que o apóstolo está certo? Será que o bispo Hernani está certo? Será que eles estão certos? E a pessoa começa a cochear sobre 2 pensamentos e começa a procurar coisa no Google. E o Google tem coisa para todos os gostos. Todos os gostos. Não procura na palavra, vai procurar no Google. Sem unidade, não há como vencer. Não há. Irmãos guerreando. Aí você pode falar assim, bom, mas irmãos guerreando, você está falando então da família. Não estou falando só da família, estou falando da igreja, estou falando de tudo. Eu não tinha pensado em entrar nesse assunto, mas eu vi o Hernani ministrando aqui sobre dízimos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa como um homem de Deus, tá bom? Como um pai espiritual. Quando vocês verem alguém saindo da igreja, a pessoa saiu da igreja, e ela falar alguma coisa da igreja, a primeira coisa que você pergunta para ela, fala assim, você era dizimista? Faça só essa pergunta. Porque geralmente, na grande maioria das vezes, quando as pessoas saem de um lugar, elas não são dizimistas, porque elas já não estão mais ali. Elas já estão dividindo o lugar. Eu não estou falando de gente boa, né? Porque tem gente que sai de uma igreja porque estava com um problema no outro lugar, ele era fiel ali, mas não dava para ficar ali mais, a coisa destrambelhou, essa pessoa sai e vai para outro lugar. Mas estou falando de pessoas com problema, pessoas que vêm para dividir, quer dividir o teu coração. Eu já ensinei isso, o diabo não tem dificuldades em viver com ninguém, em ter amizade com ninguém que esteja dividido. Mas Deus não se relaciona com pessoas divididas. Aí o diabo quer dividir você no seu ministério. Aí você está dividido muitas vezes dentro da igreja. Será que está certo? Será que está errado? Você não se aprofunda. Você fica esperando ir para o céu para saber se está certo ou se está errado. E enquanto você espera ir para o céu para saber se está certo ou se está errado, o teu reino está dividido. Aí você vai esperar um dia um milagre aqui da igreja, você vai falar, eu vou pedir oração lá na frente. Só que você se esquece que você ficou um tempão dentro da igreja dividido. Não vai acontecer nada. E a culpa não é da igreja, nem de Deus. É porque o teu coração está dividido. O Senhor, para operar, a primeira coisa que tem que fazer, tem que juntar as pedras. Se você quer que Deus opere no teu casamento, você tem que olhar e falar assim, bom, eu tenho que fazer alguma coisa nesse casamento. Eu vou dar o braço a torcer. Não, você não vai dar o braço a torcer. Você vai ser humilde. É diferente do que dar o braço a torcer. Dar o braço a torcer, você fala assim, bom, a pessoa está errada, mas eu vou deixa ela fazer. Não, ser humilde é olhar e falar assim, eu sei quem eu sou, sei minha identidade, sei quem é meu Deus, e eu sei que a única forma dele agir é eu me colocando junto, e eu vou me colocar junto. É assim que Deus faz. É assim que Deus opera. Vocês lembram dos 10 leprosos? Lembram? Quantos leprosos eram? 10 leprosos. Em Samaria. E o Senhor cura os 10. Só que só um voltou. O que Jesus queria mostrar ali, gente? Vamos lá, nós somos inteligentes, né? Fala para quem está do seu lado, você é inteligente. Você é inteligente. Mas vamos lá, vamos pensar. Nós trouxemos o nosso cérebro, nós vamos pensar, tá bem? Então vamos lá. O que Jesus quis mostrar com isso? Ele está em Samaria, ele cura 10 leprosos, porque representavam ali as 10 tribos, e só um volta. O que Jesus quis mostrar para todo mundo? Vamos lá, vamos usar um português bem simples. Esse povo não tem jeito. Sim ou não? Sim ou não, gente? Aí Jesus estava mostrando, vocês estão vendo que isso aqui não tem jeito?
Eu fiz um milagre nos 10, só um voltou. Isso aqui não tem jeito não. Porque aquilo estava enfronhado neles. Eles tinham se revestido dessa desunião. E eles nem percebiam mais. Eles nem percebiam mais. Jesus faz a pergunta para um dos leprosos: eu não curei 10, porque só você voltou. Eu acho que o que voltou falou: ah é? Nós éramos em 10? E eu acho que os outros 10 falaram, os outros 9 falaram: vamos porque nós estamos completos, porque nem viram que foi embora um. Pessoa que não tem unidade nem percebe. Pessoa que tem unidade, ela sofre quando tem uma ruptura, gente. Sim ou não? Quem tem unidade sofre quando tem ruptura. Mas quem não tem unidade não liga para nada. Ela não sofre com nada. E sem unidade não há como vencer no campo de batalha espiritual. Se eu quero vencer, se eu vejo que a minha vida financeira ela tem sido tomada por demônios, eu preciso conscientizar a minha família, eu preciso ter a unidade da minha família, para que a gente possa agora se unir num propósito para a gente ser abençoado. Porque não adianta falar assim: faz você com o seu dinheiro o que você quer, que eu vou fazer com o meu dinheiro o que eu quero. Não vai vencer. Mas eu ganho bem? Tudo bem. Você está igualzinho a Isaías. Eu tenho, os meus tijolos foram arrebentados, mas eu vou fazer coisa nova. Você pode fazer, vai arrebentar de novo. Levaram as minhas madeiras, eu vou pegar agora cipreste. Não presta, nem cipreste. Nós precisamos nos conscientizar disso. Nós precisamos entender que na batalha espiritual, a unidade é extremamente necessária. Quando Jesus falou lá de Marcos capítulo 7, se você quiser abrir, você abre, mas eu vou ler para você, Marcos 7, 21. Jesus fala assim, Marcos 7, 21. Porque é de dentro do coração dos homens que procedem os maus desígnios, os maus pensamentos. Prostituição, furtos, homicídios, adultérios, olha agora o versículo 22, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. É de dentro do coração do homem que procede isso. Quantas vezes um casamento, a pessoa fala assim: eu estou vendo que está errado. Em vez dela falar assim: eu estou errado, deixa eu retroceder, ela fala assim: eu estou errado, então que se dane. Ela ainda estabelece o dano sobre a sua família. Venha o dano sobre a minha casa. E o que os demônios fazem? Não, esse aí é crente, não vou mexer com ele. É isso que os demônios fazem? Não, aí ele fala, os demônios falam: esse é crente, é esse que eu vou arrebentar. Porque se eu arrebentar ele sendo crente, os outros vão olhar e vão falar assim: que adianta ser crente? Então, a unidade, irmãos, ela é necessária para nós podermos vencer. Olha só o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 5. Está alguém entre vós doente? Faça oração. Chame os presbíteros, unja com óleo, e a oração da fé salvará um enfermo. Está falando de unidade, gente. Está falando o seguinte: você está sozinho, chama alguém para orar com você, tenha unidade. Jesus falou assim: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali. Não é você faz o que você quiser, que você sozinho eu estou com você. Não, onde tiver 2 ou 3 juntos. Não é 2, 3 rebelde, né? 2, 3 em unidade, né? Eu estou falando isso, irmãos, porque nós vamos orar agora, como nós oramos no domingo. Nós oramos no domingo numa guerra espiritual aqui e foi tremendo. E eu sei que muitos de vocês vieram nessa noite para continuar aquilo que nós começamos. Então nós precisamos entender isso, que não adianta nós queremos enganar Deus. Né? Se eu quero que as coisas mudem, eu preciso entender sobre unidade. Se eu quero ser abençoado, porque olha, eu aprendi uma frase na minha vida que eu
eu viro e mexe, eu converso com alguém sobre essa frase. Isso aí está em 1 Edson, capítulo 28, versículo 32. Em 1 Edson 28, 32 está escrito assim: o diabo ensina a roubar, mas não ensina a esconder. Ele ensina a roubar, mas ele não ensina a esconder. Ele escancara depois o roubo para a pessoa ficar envergonhada. Assim também o casamento escondido vem à prova. Tudo que está escondido, irmãos, ela vem à revelação. Por quê? Porque existe um Deus que disse assim, que não há nada que esteja oculto. Poxa, quem falou isso? Foi o Senhor. Se Ele falou, gente, a pessoa pode até não concordar, mas o fato da pessoa não concordar não quer dizer que vai mudar. Você que é novinho na igreja, não tem Edson capítulo 28, tá bom? Feche sua Bíblia, nós precisamos orar. Senão eu vou perder o tempo da oração. Eu preciso que você entenda esse entendimento que o Senhor me deu e que eu passei para vocês. Isaías, capítulo 8. Meus tijolos caíram, mas eu vou levantar. Minhas madeiras foram roubadas, mas eu vou colocar outras melhor no lugar. Irmãos, ninguém vence se não tiver unidade. Você pode levantar, vai ser feita a casa na areia e vai cair de novo. Por isso que muitas empresas não se estabilizam. Por que não se estabilizam certas empresas? Pô, a pessoa é inteligente, é capaz. Ela vai no Sobral, como que é lá o negócio? No Sebrae, no Mobral, no Sobral, ela vai no Mobral, vai em tudo, ela faz tudo. E por que não vai para frente? Aí você pega um outro irmão que tem uma empresa que o cara nunca fez nada, não foi no Sebrae, não foi no Sobral, não foi no Mobral, não foi em nada, e esse cara é próspero. Aí você fala, por quê? O que acontece? Esse aqui é tão capaz. Ele é capaz, mas ele não é capaz de enxergar que ele precisa de Deus, que ele precisa ser humilde. Ele está achando que por causa do conhecimento dele, dos cursos dele, é que ele vai sustentar. Eu tenho as melhores pedras, eu tenho as melhores madeiras. Meu irmão, Satanás gosta disso. Tem uma frase que a gente usa aqui na igreja há 27 anos. Se você está andando com a gente, guarde essa frase. Se deu certo, foi. Se deu errado, fui eu. Ou seja, sempre a glória será do Senhor. Você não quer que o diabo te derrube? Fique ajoelhado. Porque senão ele vai te derrubar. Satanás não tem dó, gente. E ele tem poder, hein? Poder para ludibriar, para enganar. Aí fica lá se retalhando, se machucando, como se Deus quisesse sacrifício. Deus não quer sacrifício. Deus quer um coração cheio de ações de graça. Ofertas de manjar. Quando você fala de manjar, você não pensa numa coisa boa? Sim ou não? É a oferta que o Senhor quer da gente. Uma de manhã e uma tarde. Ou seja, eu já levanto de manhã adorando a Deus, buscando unidade, agradecendo a Deus, fazendo uma avaliação. Como é que está meu casamento? Nós estamos divididos. Minha casa, cada um vai para um lado. Eu não estou dizendo que não tem briga no casamento. Sabe, irmão, não tem problema. Uma vez o pastor Paulinho, ele falou isso aqui. Ele falou, eu nunca pensei em separar. Matar, eu já pensei várias vezes, ele falou. Né? Ele falou assim, matar a esposa, eu já pensei um monte de vezes, separar jamais. Nós precisamos guardar algumas coisas, irmãos. Você pode até ter a Bíblia fala assim, irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, pode ter um momento na sua casa, no seu casamento, que vocês vão ter problema. Talvez aquele dia
vocês fiquem de mal um com o outro, mas não divida a sua casa. Não divida a sua casa. Existem algumas palavras que não existem dentro de um casamento. Eu vou embora. Não existe essa palavra. Não existe. Eu vou embora. Vai embora para onde? Está louco? Então nós precisamos entender que para vencer batalhas espirituais tem que ter unidade. Fechou sua Bíblia? Vamos orar? Eu queria chamar, por favor, os nossos pastores, nossos líderes aqui para frente. Vamos passar óleo na mão, porque eu quero orar agora por algumas coisas que nós não oramos no domingo. No domingo nós oramos por algumas coisas e eu quero orar por outras nessa noite. Bom, tudo que eu falei, eu mostrei para vocês. Eu falei que o problema de Israel, dessa divisão dos reinos, foi soberba. Eu mostrei em Isaías capítulo 21, capítulo 8, que a soberba entrou no coração deles, por isso que eles se dividiram. Falei que eles estavam guerreando entre eles, entre os próprios irmãos. Eu quero que você feche seus olhos, por favor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Comece a pensar em alguma coisa que pode estar dentro da sua vida que está dividindo. Sabe, às vezes pequenas palavras mostram divisão. Como eu falei, pessoas que não são dizimistas, elas não estão integradas no negócio. Eu lembro quando eu era moço, nós éramos 3 irmãos. Eu ajudava em casa. Eu sempre ajudei em casa. Minha mãe falava assim: eu não quero. Aí eu comprava coisas para casa, comprava equipamentos para casa. Minha mãe falava: eu não quero o seu dinheiro, eu só quero o teu amor. A minha mãe falava. Sabe, aquelas mães do passado. Eu falava assim: mãe, me dá um beijo, você me ama? Ela não falava. Aí à noite ela dizia que ela passava pelos quartos e beijava. Não adiantava. Eu queria receber beijo quando eu acordado. Mas eram os pais do passado, né? Eram os pais do passado. Mas eu ajudava em casa. Por que eu ajudava? Porque eu estava integrado naquilo. Quando você chega e fala assim: o meu dinheiro é meu, você está dizendo que você não está integrado no teu casamento, na tua casa. Ah, mas apóstolo, eu uso o meu dinheiro para fazer as minhas escovas, senão meu marido não me dá dinheiro. Eu não vou mais fazer minhas unhas. É aí que tem que conversar e trazer unidade para a família. Porque você pode falar para o teu marido assim: olha, eu estou trabalhando, eu posso usar esse recurso com isso? Porque assim vai te aliviar. O que o teu marido vai falar? Ele vai falar: graças a Deus, usa. É uma coisa a menos que eu vou ter que pagar. Mas vocês têm unidade naquilo. Então são pequenas coisas que as pessoas fazem, que elas dão todo sinal na terra de que elas estão divididas. Aí não entende porque certas coisas não acabam, não terminam, não avançam. E aí elas acham muitas vezes que elas pensam assim: ah, se a gente for para outra igreja as coisas vão melhorar. Aí vai para outra igreja, depois volta, porque viu que não melhorou nada. Não é o problema, não é a igreja, somos nós, irmãos. Então eu gostaria que você olhasse agora. Olha para o seu coração. Tem coisas que você vê que está dividindo sua casa? Sua mente tem algo que está dividido? Você está trabalhando num lugar e está querendo ser abençoado no lugar que você está, e você está ali dizendo: ah, também não quero fazer o que tem que ser feito. Você está dividindo o lugar que você trabalha, em vez de você ser uma bênção no lugar que você trabalha. Se você vê algo que você está dividindo, que o diabo tem se aproveitado, eu queria que você viesse para frente, para que nós pudéssemos te abençoar, porque o teu caminhar vai deixar claro dentro dos céus e da terra que você está rompendo com essa divisão. Porque demônios não sabem o que a gente pensa, mas eles veem o que a gente faz.
Então, se nessa noite você precisa romper com coisas que possam estar dividindo sua casa, sua família, seus negócios, seja lá o que for, você vem para frente que nós vamos orar por você. Senhor Deus, nessa noite eu peço que o Senhor nos abençoe agora nesse momento de oração e que manifeste o teu poder no meio das nossas famílias. Que se houver algum tipo de divisão no meio da nossa casa, eu peço que o Senhor, no poder do teu Espírito, o Senhor destrua. Pode vir, não tem problema. Eu peço que o Senhor destrua toda a obra do inferno contra a nossa família, onde o diabo está roubando, está ceifando a nossa saúde, está ceifando, Senhor, a nossa vida financeira, está ceifando, Senhor, os propósitos da nossa vida, a alegria de um casamento. Senhor, toda obra do inferno que tem se levantado contra a nossa casa, eu peço que o Senhor agora venha no poder do teu Espírito para abençoar essas famílias que estão aqui na frente, e que esta unção, este óleo que está na mão dos teus filhos, destrua toda obra do inferno que veio para roubar, para matar e para destruir. Senhor, em nome de Jesus, opera, Senhor, opera. Eu quero declarar aqui uma palavra para as mulheres, porque muitas vezes as mulheres falam assim: ai Senhor, eu não sei, eu não consigo, meu marido não me entende. Mulher, se coloca diante do Senhor, o Senhor vai fazer um milagre na sua casa. Acredite em Deus, não no que a tua mente está te falando. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor traga unidade, e eu peço que o Senhor guarde as tuas servas, que estão sozinhas, que muitas vezes tem que batalhar nas suas casas sozinhas, que não tem marido, ou que tem marido, mas se sentem sós. Eu peço por essas mulheres, Senhor, por esses homens que estão casados, mas muitas vezes se sentem só. Senhor, em nome de Jesus, vem com o poder do teu Espírito e quebra, Senhor, toda essa falta de unidade, todo esse orgulho, toda essa soberba que o diabo colocou no meio do casamento. Gera humildade, Senhor, gera humildade nos nossos corações, gera humildade, Senhor, nas nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, ver os teus milagres no meio da nossa casa. Nós queremos, ó Deus, como Elias, ajuntar as pedras e não espalhar. Nós queremos como Elias, Senhor, nós queremos ver o teu milagre sobre o lugar, o fogo descendo do céu, Senhor, lambendo a água, lambendo o holocausto, lambendo tudo. Nós queremos viver uma vida de ações de graça, Senhor. Por isso vem, Espírito Santo, e quebra toda essa ação demoníaca sobre as famílias, que tenha dividido as famílias, em nome de Jesus. Quero pedir, Senhor, pelos maridos, pelas esposas, pelos filhos, para que haja unidade dentro das casas, que haja unidade, ó Deus, pessoas possam ter unidade na igreja, Senhor, serem unidos num só corpo, como diz a tua palavra em Efésios, numa só fé, num só batismo, num só propósito, porque o Senhor é um Deus que não divide, o Senhor é um Deus que só multiplica. Oh Deus, ajuda-nos a entendermos os teus propósitos, ajuda-nos a entendermos a tua vontade, a sermos abençoados como o Senhor quer que sejamos abençoados. Senhor, perdoa-nos. Meu irmão, se você não vai vir para frente, porque você não precisa, mas se tiver alguma coisa que eu estiver orando e você vê que é para você, você ora comigo, amém? Você diga aí no teu lugar, amém, Senhor, eu tomo posse dessa palavra, receba. Senhor, nós queremos te pedir perdão, quando nós falamos que se os tijolos foram roubados, nós vamos colocar pedras lavradas. Senhor, perdão pela nossa soberba, perdão quando roubaram as madeiras e nós dissemos que íamos colocar outras melhores. Senhor, quem faz o melhor é o Senhor, não somos nós. Se nós alcançarmos algo de bom, é porque foi o Senhor que fez. Espírito Santo de Deus, vem quebrar agora, Senhor, essas ações demoníacas, todo demônio que agiu sobre a nossa casa, sobre o nosso coração, fazendo-nos sentir ou achar que nós somos melhores do que os outros. Senhor, nós paralisamos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Eu queria pedir, por favor, para toda a igreja ficar em pé agora. Eu quero orar daqui de cima com todos. Fiquem em pé, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir pelos empresários que estão aqui. Quero pedir pelos nossos empresários, pelos homens de negócio, pelas mulheres de negócio. Tanto pelos que são pequenos, como também pelos grandes. Senhor, tudo que temos é Teu. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é para a Tua glória. O Senhor é aquele que fez todas as coisas. Se chegamos onde chegamos, é porque o Senhor nos ajudou. E nós queremos nesta noite confessar diante dos céus e da terra: Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o Senhor dos nossos negócios, Tu és o Senhor da nossa casa, Tu és o Senhor da nossa família, Tu és o Senhor dos nossos filhos, Tu és o Senhor de tudo que temos, de tudo que somos. Abençoa-nos. Senhor, eu repreendo agora todo demônio que agiu, fazendo com que a pessoa fez com que ela achasse que foi ela que chegou onde ela chegou. Senhor, nós chegamos onde chegamos porque foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que nos deu talentos para fazermos as coisas. O Senhor é que nos deu os dons. O Senhor é que nos deu voz para cantar. O Senhor que nos deu inteligência para pregar, para fazer. Tudo vem de Ti e é para Ti, Senhor. Então, Senhor, nós repreendemos todo demônio que tenta nos dividir. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoa a Tua igreja no caminhar. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor, nessa caminhada dela, para que ela receba dos Teus milagres e toda a operação do inferno seja colocada por terra em nome de Jesus. Faz a Tua obra, Senhor. Faz a Tua obra no negócio dos Teus filhos. Que os Teus filhos comecem a ver nesse momento de dificuldades da nossa nação, que os Teus filhos comecem a ver milagres financeiros, porque será o Senhor que vai fazer um milagre na nossa vida. Nós não dependemos da nossa nação, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós queremos Te pedir perdão se alguém aqui disse, Senhor, que não está indo bem por causa da nação. Senhor, nós vamos bem por causa do Senhor, não é por causa da nação. Então abençoa-nos, Senhor, abençoa a nossa palavra, abençoa a nossa boca, para que nós possamos de manhã e à tarde entregar, Senhor, as nossas ofertas de manjar a Ti, Senhor, de agradecimento. Abençoa-nos na volta para a nossa casa, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por podermos ter adorado o Teu nome, obrigado porque pudemos vir aqui engrandecer o Senhor. E abençoa os Teus filhos, ó Deus, na volta para suas casas, para que eles experimentem desses milagres que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. E a Jesus, ao Senhor Jesus, aquele que desceu, se tornou homem, se esvaziou da sua glória, se tornou servo, morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, e está sentado no trono, cheio de glória e majestade. A Jesus seja toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluias. Deus te abençoe. Um final de semana aí, né? Estamos chegando no final da nossa semana muito abençoado em nome de Jesus. Coração grato e unidade. Vai na paz. Se você precisar de oração por algo que nós não oramos, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Deus te abençoe. Amém?